ser bem-sucedido. Bem-sucedido é quando a gente vem e deixa pessoas atrás da gente fazendo, também cumprindo a sua missão. Mas eu vejo muita gente preocupada com o palco. Muita gente que quer estar no palco, muita gente que não quer, não está olhando para as vidas, está olhando para o palco, para a fama, para o dinheiro. E isso, assim, é um caminho curto, é um caminho muito curto, né? E eu vejo o compromisso de impactar vidas, isso para mim é o que conta. Palco é meio, a fama é necessária para a gente alcançar vidas, mas vidas é o fim de tudo, é o destino de tudo. Qual a experiência que você tem de transformação em várias frentes para transformar uma pessoa? Você estava contando ali agora na sala de reunião em relação à sua própria mãe, que assistiu os treinamentos e mudou drasticamente, né? A forma não só de pensar, mas de reagir. De viver. De viver, de tudo. O que é a primeira coisa que a pessoa precisa, Paulo, assim, para tomar uma metanoia? Porque se você entra num processo motivacional, o que vai acontecer com você? Você que está no Instagram, pode fechar o Instagram, vá pro YouTube, tá? O pessoal do Instagram aí, é nós no YouTube. E aí o que acontece? A pessoa, ela para tomar uma metanoia, porque na metanoia que vem do grego significa mudança de mente, a pessoa de fato não volta atrás. Né? O que a pessoa precisa, Paulo, assim, para tomar uma metanoia de verdade, para ela não ficar nessa de vou e volto, vou e volto, vou e volto? Eu vou falar de duas maneiras. Eu estava agora, umas 2 semanas atrás, na casa de praia, estava dormindo. Eu não sou sonâmbulo, nem falo dormindo. Tenho 20 anos de casado, nunca falei. Mas eu dormindo, eu comecei a falar para Camila, tem que viver o processo, tem que viver o processo, tem que viver o processo. E eu não sei quanto tempo passei, mas passei muito tempo, tem que viver o processo. Até um ponto que ela ficou assustada, porque eu nunca falei à noite. Acorda, o que tá vendo? Você tá bem? O que tá vendo? Eu, E era muito claro, eu sei que era de Deus. Era de Deus. Era dizendo para ela, era dizendo para mim. E depois da semana, um monte de gente chegou sem eu ter dito nada. Tem que ver o processo. Louco. Pessoas numa conversa, tem que ver o processo, tem que ver o processo, tem que ver o processo. Não tem tempo para ver o processo. Então a primeira coisa para haver uma metanoia, tem que viver um processo. Você vê que é método IP. Não é acontecimento IP, é método, é um processo, é uma metodologia. Tem que viver o processo. Tem muita gente na internet vendendo uma pílula mágica, plim, 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 e mudou. Isso. Faz plim, 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 e mudou. Não, a mudança, a metanoia é um processo que tem início e não tem fim. Quando você vê alguém vendendo uma mudança no final de semana, tem alguma coisa errada. Né? Tá entendendo? Quebra o processo. É um processo. Que ela pode começar no final de semana, mas ela vai continuar. Que é um processo. Ela pode ter batida forte no final de semana, mas tem que continuar. Tem que continuar. Então a metanoia é um processo. E esse processo, ele inicia na tomada de consciência. Entender. E isso dói. O cara olhar e descobrir que é um pai medíocre. Descobrir que é uma mulher adúltera. E sempre enganou a si e aos outros. Esconder que é um fracasso profissional. A verdade, ela liberta, mas ela constrange e dói. Mas é a dor do constrangimento que transforma. Você que está ouvindo, eu vou mandar um recado para vocês. A maioria de vocês não são consumidores. A maioria de vocês foram chamados para fazer o que eu e o Paulo faz. Serem grandes homens e mulheres de negócio, mas vocês não caíram a ficha até hoje. Alguns de vocês cheios de crenças, de valores errados, inclusive. Vocês foram doutrinados desde pequeno para aceitar, ter necessidade de aprovação em tudo que vocês vão fazer. Vocês têm problema de autoimagem. Pablo, mas você tá malvado hoje. Não, eu tô falando a verdade. A verdade, ela tem esse problema. Tem a verdade com açúcar e sem. A maioria quer com açúcar. Não. Vamos falar sem açúcar. E uma das maiores alegrias que eu e o Paulo nós temos na vida é de ver o que a gente ensina ser multiplicado. Porque o que chegou até a gente não foi a gente que criou. A gente baixou o download de um canal de sabedoria. E Deus, ele entrega a semente para quem, Paulo? Quem semeia. É isso aí. E a nossa motivação aqui nesse TitiCast, e várias plataformas tá passando aí, é para ativar alguns de vocês. A gente queria ativar todo mundo, né, Paulo? Mas não é só um ouvinte. O ouvinte, ele não pratica. A gente tá atrás dos praticantes. E uma coisa é muito simples. Eu não conheço alguém que prospera sem transbordar, sem multiplicar o que tá aprendendo. Paulo, vamos pro ping-pong agora? Vamos. Que pra mim vai ser um prazer responder pergunta sua. Você abre agora um bloco, como a gente é livre... Tem um problema falar Paulo e Pablo. A gente não faz roteiro.
E a gente é lifestyle aqui, é freestyle, tá livre. Abre um bloco aí, você fazendo pergunta, a gente debate. E existe uma geração que está se levantando após nós. E a gente quer ter o prazer de ver com os nossos olhos pessoas que estão ouvindo hoje e que vão modelar códigos de Paulo, códigos de Pablo. E eu tenho um prazer, antes da sua pergunta, Paulo, de deixar uma coisa clara. Meu prazer é ver gente maior que eu e você. É isso aí.